Hoje, para dar continuidade ao dia de ontem, que nós oramos pelos jovens na oração contra o ocultismo, eu quero ler para vocês uma explicação sobre o cerco de Jericó, que eu citei ontem, e que eu fiz as orações da quebra das muralhas, da quebra das maldições, de cura e libertação há um tempo atrás aqui com vocês nesse projeto. Mas é importante a gente conhecer essa história do cerco de Jericó, que está na Bíblia. É uma passagem muito importante e tem uma força imensa que a gente pode seguir como exemplo e que a gente pode seguir o poder da oração para derrubar qualquer muralha na nossa vida. É o seguinte: um fato do Antigo Testamento nos mostra a conquista da cidade de Jericó pelos judeus, liderados por Josué. Está em Josué 6, primeiro versículo em diante. Josué foi formado por Moisés, desde sua juventude, para substituí-lo. A Bíblia nos mostra que a mesma força que estava com Moisés esteve também nesse jovem, que ao assumir o encargo de dar continuidade na tomada de posse da terra prometida, recebeu a autoridade espiritual e o governo sobre as tribos de Israel. Jericó era uma cidade fortificada e inacessível, com imensas muralhas ao redor. Na conquista de Jericó, encontramos o exército de Israel desanimado diante da imensa dificuldade de tomar aquela cidade. O desânimo já havia tomado conta de muitos que duvidavam da promessa de Deus. Essa promessa dizia que não seria pela força humana que aquela cidade seria conquistada, mas Deus mesmo é quem agiria. Então aqui está dizendo que a cidade era fortificada, haviam muralhas imensas ao seu redor, né? Então, e aí o exército de Israel desanimado diante dessa imensa dificuldade de tomar aquela cidade. E esse desânimo já havia tomado conta de muitos que duvidavam dessa promessa. Só que o plano da vitória foi revelado por Deus de um modo concreto e detalhado. Durante 6 dias o povo deveria dar uma volta em torno da cidade, em oração. No 7º dia, 7 voltas. Josué e todo Israel executaram fielmente as ordens recebidas. Durante a 7ª volta, ao som da trombeta, todo o povo levantou um grande clamor, e pelo poder de Deus as muralhas de Jericó caíram. Então as muralhas eram muito fortes. Humanamente era impossível, mas Deus tinha uma promessa, e caíram as muralhas pelo poder da oração. Que a gente veja essa passagem como um exemplo que a gente precisa seguir. Tem muralhas na sua vida que são impossíveis de serem derrubadas, mas pelo poder de Deus, pelo poder da oração, você vai vencer. Então, a exemplo de Josué, diante das muralhas de Jericó, devemos cercar nossos inimigos com oração e louvores e esperar que Deus mesmo age em nosso favor. Que a gente peça também que cure-nos da incredulidade, porque se a gente quiser agir pela nossa força, não vamos vencer. Mas se a gente entrega completamente a Deus, como nós já vimos outro dia, que nós precisamos nos aprofundar na fé. Na música, acalma o meu coração. Nós não podemos ficar na fé na superfície, mas devemos aprofundar, para assim a gente respirar a graça de Deus. Então, para isso, precisamos ser perseverantes e persistentes até o fim. Então, esse é o objetivo do cerco de Jericó: derrubar as muralhas pela força da oração. Precisamos tomar consciência de que o Espírito Santo, pela força da oração, é capaz de derrubar, destruir e aniquilar as forças malignas. O texto de Nossa Senhora, o silêncio, as orações de poder em frente ao Senhor Eucarístico vão semeando a terra de nossa alma e também quebrando os alicerces das muralhas. Tem coisa que às vezes precisa mudar em nós. Então é importante também pedir a Deus nos livrar de tudo aquilo que não é de Deus. E assim a gente consegue vencer.
acreditando que muitas curas e libertações acontecerão, portas que estão fechadas se abrirão, crises conjugais e econômicas, doenças e tantos outros problemas serão solucionados, mas o mais importante será o poder de Deus derramando o Espírito Santo sobre o povo, o Evangelho crescendo, sendo anunciado, sendo acolhido e transformando vidas. A gente viu sobre como que Nossa Senhora pede a nós a oração do texto todos os dias, anunciar o Evangelho, anunciar que ela, o Sagrado Coração de Jesus e de Maria estão conosco. E isso a gente precisa anunciar, precisa viver essa vida de oração. Nós precisamos mudar, o mundo precisa mudar. Estamos passando por uma pandemia, mas não é à toa. Vamos acordar a essa verdade da vida de oração ser fundamental para cada pessoa. Então essa é a história do cerco de Jericó. E que a gente tenha isso em mente, né? É um exemplo, mas que quantas e quantas orações nós podemos fazer para salvar os nossos jovens e a humanidade, o nosso coração. Vamos firmes, porque Deus tem uma promessa para nós. Não vamos desistir, vamos vencer em nome dele. Amém. Até uma próxima.